Olá, meu nome é Isabela Machado, sou gerontóloga e consultora sênior do projeto DeGero Brasil, um projeto para qualificar a atenção ofertada à saúde das pessoas idosas na atenção primária. Nesse vídeo, iremos abordar a fragilidade, uma síndrome geriátrica associada ao declínio funcional nas pessoas idosas. A fragilidade foi inicialmente discutida na década de 70 pelo Federal Council of Aging, nos Estados Unidos, classificando as pessoas idosas, maiores de 65 anos, que fossem dependentes para algumas atividades de vida diária. No entanto, nem todas as pessoas com limitações eram frágeis e nem todas as pessoas frágeis apresentavam limitações no desempenho de atividades de vida diária. A fragilidade não apresenta um quadro conceitual. Não existe uma única definição. Hoje consideramos a definição consensual de Morley e colaboradores, que definem a fragilidade como uma condição no qual o indivíduo está em estado vulnerável e em risco para dependência, hospitalização e óbito precoce. A seguir, introduziremos alguns instrumentos para avaliação da fragilidade. Falaremos sobre 3 avaliações: fenótipo de fragilidade de Fried, avaliação subjetiva de fragilidade e escala de fragilidade de Edmonton. O primeiro instrumento é chamado de fenótipo de Fried e foi desenvolvido por Linda Fried e colaboradores em 2001 nos Estados Unidos e tem como objetivo avaliar 5 critérios relacionados à condição física, sendo eles perda de peso não intencional, fadiga ou exaustão, fraqueza muscular, redução da velocidade da marcha e baixo nível de atividade física. A seguir, descreveremos as questões para a coleta destes dados, sendo estas: você perdeu peso de maneira não intencional, superior a 4,5 kg ou 5% de seu peso corporal? Com que frequência, na última semana, sentiu que tudo que fez exigiu um grande esforço? Com que frequência, na última semana, sentiu que não conseguiria levar adiante as suas coisas? Em relação à pontuação, atende o critério se assinalar alguma vez ou a maior parte do tempo, em pelo menos uma das perguntas. Será considerado um ponto para relatar a fragilidade. Para realizar a média da força de preensão manual, precisamos considerar o IMC, índice de massa corporal, e sexo da pessoa idosa. Importante destacar que ao realizar a medida da força, precisaremos do dinamômetro e a pessoa idosa deve estar sentada em cadeira com encosto. Para a aplicação do dinamômetro, solicite à pessoa idosa que use o braço que acha que tenha mais força. Dobre a 90 graus e mantenha o punho em posição neutra. Não encoste o braço no corpo e não flexione o braço enquanto estiver fazendo força e libere o comando: atenção, preparar já, força, força, força. O resultado da força é adquirido por meio de 3 medidas do instrumento e deve ser considerado o maior valor. Nessa avaliação, o próximo critério é a redução da velocidade da marcha, adquirida pelo teste de velocidade de caminhada. Neste teste, realiza-se uma caminhada de apenas ida de 4,6 metros e cronometra. Será considerado o menor valor obtido. Os resultados também são ajustados pela média da altura e sexo. O último critério para ser avaliado é a baixa atividade física, em que é questionado se faz menos atividade física do que há 12 meses atrás, com opção de resposta não ou sim. Pontua positivamente aqueles que relatarem sua atividade física diminuída em relação a 12 meses atrás. A pontuação máxima do fenótipo de fragilidade de Fried é de 5 pontos. Os idosos que apresentarem 3 ou mais critérios são considerados frágeis, 1 ou 2 critérios pré-frágeis e nenhum critério não frágil. A avaliação subjetiva de fragilidade trata-se de uma avaliação adotada pelo fenótipo de fragilidade proposto por Fried e foi validada por Nunes e colaboradores no Brasil. A avaliação é feita de forma objetiva e considera os 5 critérios de Fried: perda de peso não intencional, fadiga relatada, redução da força de preensão, redução da velocidade de caminhada e baixa atividade física. Nessa avaliação, a pessoa idosa que pontua 1 ou 2 critérios é considerada pré-frágil, 3 ou mais critérios, frágil, e nenhum critério não frágil. Por fim, apresentamos o terceiro instrumento, a escala de fragilidade de Edmonton, desenvolvida por Rolfson e colaboradores em 2006, no Canadá, e validada no Brasil por Fabrício Webb. A escala de fragilidade de Edmonton é uma escala multidimensional, de rápida aplicação e triagem imediata, que objetiva identificar precocemente idosos considerados vulneráveis, pré-frágeis e frágeis. A escala avalia 9 domínios em 11 itens, sendo eles cognição,
por meio do teste do desenho do relógio, estado geral da saúde, independência funcional, suporte social, uso de medicamentos, nutrição, humor, continência e desempenho funcional. Para a aplicação da primeira pergunta, relacionada ao domínio cognição, pede-se para desenhar um relógio e marcar 11 horas e 10 minutos. Um círculo pronto é entregue ao avaliado e espera-se que o mesmo coloque todos os números em posição correta e ponteiros, maior e menor, indicando a hora e minutos. Caso a pessoa idosa não for aprovada, solicite auxílio de um cuidador para responder o restante da escala. Ao pontuar o relógio, deverá ser considerado apenas uma coluna, A, B ou C, que nos direcionará para a interpretação do resultado. Nesse exemplo do teste do relógio, de uma avaliação fictícia, podemos observar alguns relógios. As próximas perguntas referem-se ao estado geral de saúde nos últimos 12 meses e, de um modo geral, como descreveria a sua saúde. Para essa pergunta, o avaliador oferecerá algumas opções de resposta e deve marcar o que a pessoa idosa indicar. Após, é avaliado o domínio independência funcional, para sabermos em quantas atividades de vida diária a pessoa idosa precisa de ajuda. Pontue 0 se ela indicar 0 ou uma atividade, 1 ponto se indicar de 2 a 4 atividades e 2 pontos se indicar de 5 a 8 atividades. Haverá um questionamento sobre o domínio suporte social, se a pessoa pode contar com a ajuda de alguém que atenda às suas necessidades. Também será perguntado se normalmente utiliza 5 remédios ou mais e se esquece de tomar os mesmos. Outro questionamento é em relação ao domínio da nutrição, se tem perdido peso de forma que as suas roupas estejam mais folgadas. Dentre a escala de fragilidade, é questionado também sobre o humor, se sente triste ou deprimido com frequência. E perguntado sobre a continência, se perde o controle da urina sem querer. O último domínio a ser avaliado refere-se ao desempenho funcional. Para este teste, o avaliador deve dar o seguinte comando: eu gostaria que você sentasse nesta cadeira com suas costas e braços apoiados. Quando eu disser vá, por favor, fique em pé e ande normalmente até a marca do chão. Volte para a cadeira e sente-se novamente. O avaliador deverá marcar uma distância de 3 metros e cronometrar. Deve-se registrar o tempo gasto com as opções de marcação que a própria escala oferece, sendo de 0 a 10 segundos, ou de 11 a 20 segundos, ou maior que 20 segundos. Caso o avaliado se mostrar relutante ou incapaz, ou necessitar de andador, bengala ou auxílio de outra pessoa, marcar maior de 20 segundos. Pessoas idosas que alcançam de 0 a 4 pontos são considerados não frágeis, de 5 a 6 pontos, aparentemente vulneráveis, 7 a 8 pontos, fragilidade leve, 9 a 10 pontos, fragilidade moderada, 11 ou mais pontos, fragilidade severa. A pontuação máxima da escala de fragilidade de Edmonton é de 17 pontos, o que representa o nível mais elevado de fragilidade. Olhando para todas as informações coletadas, o profissional irá pontuar e somar todas as questões que direcionará para o nível de fragilidade. Por fim, a avaliação da fragilidade pelos profissionais de saúde na atenção primária é essencial para a identificação precoce e tentativa de reversão da fragilidade. Pessoas idosas em condição de fragilidade são as que mais demandam pelos serviços de saúde, de média e alta complexidade, bem como de cuidados de longa duração. Agradeço por sua atenção e esperamos você nos outros vídeos.